Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metanoia Semblante. Hoje temos connosco o Rui, de volta. Olá, Rui. Um prazer ter-te aqui de novo. Obrigado. O Rui vai continuar numa pequena senda que iniciamos há algum tempo com o Raul Manarte, que é nem sempre falar daquela peripécia engraçada que aconteceu em viagem, mas também falar de outros tipos de viagem e com outro tipo de impacto. Neste caso, o Rui vai-nos falar da sua experiência com os refugiados Rohingya, refugiados de Myanmar, no Bangladesh. Fiquem por aí. Não sei se vão gostar, mas no mínimo vão achar interessante. Olá, Rui, prazer em ter-te aqui de novo. O gosto é meu, Pedro, obrigado. Estava aqui a pensar e a dizer que há vários tipos de viagem, não é? E eu, quando comecei a Metamorfose, a ideia era pegar em mochileiros, como nós somos também, e falar daquela vez em que tu conheceste o Gaddafi, ou que aquele gajo te esteve preso às noites, mas há muito mais do que se pode aprender em viagem, não é? Claro, felizmente. E muitas vezes aprendemos sem querer, sem saber que vai acontecer. Sabemos sempre que vai acontecer, não sabemos bem o quê, mas outras vezes vamos de propósito para ir à procura de algo. Como é que te surgiu a ti esta ideia de isto ter com os Rohingya? Parece um bocado superficial demais, mas de conhecer tanto quanto possível aquela... Fazer lá um trabalho. Olha, aquilo que eu já tinha dito, eu gosto de ir variando de continentes, de registros, de experiências, mas também o tipo de viagem, e habitualmente todos nós vamos numa viagem, procuramos usufruir, seja a natureza, as pessoas, a gastronomia, vamos com um propósito mais específico. E então aquilo que aconteceu foi que eu senti que estava na altura de fazer uma viagem algo diferente, com um propósito que acrescentasse algo, que não fosse apenas com um propósito mais egoísta de curtir e de eventualmente partilhar isso, mas fazer algo que tivesse algum impacto, de dar um pouco de mim, deixar mais num sítio do que aquilo que trago, digamos assim. E então, juntamente com o Luís Otávio Costa, que é também jornalista, neste caso no Público, decidimos montar um projeto para ir ao maior campo de refugiados do mundo, no Bangladesh, que é precisamente de refugiados Rohingya. Com esta nossa ideia, inclusivamente... Os Rohingya sendo uma minoria étnica, ou seja, em Myanmar, que é um país sobretudo budista, há cento e tal etnias, e os Rohingya são muçulmanos, e então desde há séculos que existe a convivência não é pacífica, sendo que nos últimos 30, 40 anos, ou principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, agudizou-se muito mais, e depois no verão de 2017 houve o epílogo em agosto, quando 740 mil pessoas fugiram à pressa do país, para salvar a vida. Mas voltando só um pouco atrás, nós apresentámos essa ideia à Nomad, que eles têm uma bolsa de responsabilidade social, e acabou por ser com esse projeto que lá fomos. O que te posso dizer é que eu não fui para lá com um guião estabelecido. Nós, antes de irmos, documentámos-nos imenso, obviamente, mas infelizmente havia tantas áreas pelas quais pudéssemos pegar, que não quis ir para lá com ideias pré-concebidas. Vi muitos vídeos, li muitos artigos, e posso dizer que nos últimos dias foi uma coisa tão viciante e tão impactante que eu nem dormia, porque via tantas atrocidades e não acreditava como é que era possível isso estar a acontecer e a comunidade internacional estar a dormir, percebes? Então chegamos lá, e então tivemos essa... Mas que tipo de coisas é que vias? O que é que acontecia? Houve aquilo que aconteceu na Birmânia, nomeadamente nesse agosto. Para teres ideia, eu vi vídeos de monges budistas que estiveram na linha da frente da agressão aos Rohingya, monges budistas a atear fogo a pessoas, a queimar casas, a agredir, a pilhar, a destruir, pessoas com relatos de andaram dias pela selva para tentar fugir e chegar a casa, mães que viram filhos a serem atirados para a fogueira. Tu não estás a ver tudo aquilo que é hediondo. Nós temos a ideia dos monges como budistas como bem pacíficos, não é? Pois, infelizmente a violência não tem uma exclusividade religiosa. Pois não, posso dizer que o líder budista de Myanmar já foi capa da Time Magazine com o título, o nome dele, que agora me está a falhar, o monge nazi.
E portanto, se procurarem isso, veem vídeos no YouTube em que ele diz, por exemplo, que cada muçulmano é como uma cobra traiçoeira e como tal como todas as cobras, mesmo que seja só uma, temos de lhes arrancar a cabeça. E, portanto, mas este discurso literalmente. E para teres ideia, a campanha contra os Rohingya foi orquestrada de tal forma que, por exemplo, inclusivamente, e é um case study, inclusivamente foi utilizado o Facebook como arma de propaganda. Quando as pessoas compram um telemóvel na Birmânia, eles automaticamente instalam o Facebook. Então essa campanha perpetrada pelas autoridades militares, que antes eram vistas como o agressor, que aquilo foi uma ditadura militar durante dezenas de anos, a campanha de desinformação foi tal que eles agora até têm uma imagem positiva junto da população, porque eles acham que o exército os salvou dessa corja, dessa minoria perigosa que são os Rohingya, entendes? E só para te dar outro exemplo, à porta de vários mosteiros tu tens imagens, ou tinhas imagens de corpos empilhados, amontoados, com letreiros a dizer: é isto que os Rohingya estão a fazer aos nossos compatriotas no estado de Rakhine. Essas fotos, por exemplo, eram de tsunamis no Japão e no Sudoeste Asiático, que tinham acontecido, que foram trabalhadas, percebes? E depois com a mensagem errada. É curioso e é triste que, e aqui para quem possa não saber, a Birmânia e Myanmar é a mesma coisa. A Birmânia é o nome antigo, Myanmar é o nome atual. Há uma frase do Batman, que eu acho que é no último com o Joker, com o Heath Ledger, que ele diz: ou morres um herói ou vives tempo suficiente para tornar um vilão. E achas que isso apropria a Aung San Suu Kyi? Porque ela chegou a ganhar o Prémio Nobel da Paz, não foi? Sim, e foram-lhe retirados uma série de prémios internacionais, ou seja, precisamente a favor da paz. Sim, ela foi alguém que esteve imensos anos em prisão domiciliária, lutou pela democracia, acabou por chegar ao poder, mas aquilo que se percebe é que ela acaba por ser mais ou menos um fantoche junto da junta militar, e o que acontece é que ela acaba por validar internacionalmente aquilo que está a acontecer, que a ONU já classificou como genocídio, como um dos maiores genocídios do nosso tempo. E aquilo que acontece é isso. Face à posição estratégica de Myanmar, o país é muito disputado, desde a China, que quer ter ali um acesso ao mar para chegar a uma zona económica mais facilmente. O Obama foi lá 2 vezes a Myanmar, imagina, um país daqueles. Toda a gente tem ali de alguma forma interesses estratégicos, então os direitos humanos não são muito tidos em conta. E quando tu pensas que os Rohingya, sendo muçulmanos, são acima de tudo pequenos comerciantes, são agricultores, são pescadores, não têm nenhuma língua escrita, é apenas tradição oral. Portanto, significa que os seus irmãos muçulmanos nem sequer são muito solidários com os Rohingya. Portanto, não há uma campanha internacional de defesa, de proteção dos irmãos Rohingya. A Arábia Saudita, que apoia uma série de questões islâmicas à volta do mundo. Mas eles enquadram-se nos sunitas, xiitas, algo assim, ou é mesmo o seu próprio campo? Não, aquilo sunitas, percebes? Mas é isso, não são gente de valor acrescentado, entre aspas. Portanto, eles são completamente esquecidos por toda a gente. Ninguém, tirando a ONU, que está a desempenhar um trabalho muito meritório lá, com uma série de ONGs no terreno, que se não fosse isso, aquilo seria uma tragédia ainda maior do que é. Para teres uma ideia, em 2018... as 100 e tal ONGs que lá estão, foi com 815 milhões de euros que se aguentou de alguma forma 1.200.000, que é o número de refugiados que lá estão. No Bangladesh? Sim, sendo que... porque saíram do Myanmar. Só que nesse agosto foram 740 mil. Imagina o que era chegarem 740 mil pessoas a um campo de refugiados que já existia há uns 30 anos ou coisa do género. A segunda maior selva do Bangladesh desapareceu, e foram pessoas que foram chegando e não havia capacidade de as ajudar, percebes? Foram construindo a sua barraca, a sua coisa, etc. Umas em cima dos outros, ali num espaço muito exíguo, que foram entrar em conflito, obviamente, com os locais, porque eles foram ocupando terra que era de alguém. Chegaram dezenas de milhares de crianças órfãs ao outro lado, que nunca mais encontraram famílias.
essas crianças foram atribuídas aleatoriamente a famílias que já tinham um parco espaço para conviver. Imagina, famílias de 6 num cantinho mais pequenos do que isso, e de repente, olha, cuidem lá de mais 2 crianças, sendo que a única ajuda... Famílias de refugiados já lá estavam ou bengalis? Sim, ou que lá estavam, ou daquelas que vieram naquele momento, percebes? Crianças desacompanhadas não ficavam ao cuidado das ONGs, mas eram, redistribuídas para aquela adoção imediata. Para teres a ideia, as famílias lá recebem óleo de palma, lentilhas, arroz e lentilhas. Portanto, é a única coisa que eles recebem. Então imagina, dia após dia, receber aquilo. Tens violência intrafamiliar, tens questão de violações, casamentos forçados, tens tráfico humano, que há malta que ali está, não tem nada a perder, e aí sim muitos são recrutados para o terrorismo. Tens essas redes de tráfico humano em que lhes prometem 1001 coisas, e há semanalmente notícias de barcos encontrados no mar à deriva, com dezenas de refugiados, em que já vários morreram, outros estão subnutridos, praticamente a morrer, etc. Percebes? E toda a gente, a comunidade internacional, é um caso que varrido para debaixo do tapete dos holofotes internacionais. Quando houve essa questão dos 740 mil, exatamente, houve um pico de mediatização à escala global. Passado 9 meses, porque houve imensas violações, nasceu toda uma geração de crianças, frutos não de relações conjugais, mas de violação por parte do exército, por parte de monges budistas, etc. Percebes? A comunidade internacional voltou a ir lá para pegar nesse tipo de situação. Então aquilo que encontramos é isso, que são pessoas de olhares vazios, sem esperança, porque perderam tudo. É muito difícil que voltem ao seu país, porque entretanto em Myanmar eles, a zona da fronteira, minaram tudo aquilo. Percebes? Portanto, tu vais e sujeitas-te a explodir simplesmente. Os vários acordos bilaterais que houve, as pessoas que regressaram estão em autênticos campos de concentração, porque aquilo são cabaninhas, são arame farpado, supostamente têm comida, apoio médico, etc. 0 de 0. Há aí uma série de comentários feitos mais ou menos à socapa que provam que isso não é assim, e depois nenhum país os quer. No próprio Bangladesh, que é um país, para teres uma ideia, é 1,5 vezes o tamanho de Portugal e tem 15 vezes mais população. Mais populados do mundo. Exatamente, e é dos mais pobres do mundo, portanto eles também não têm interesse que mais 1 milhão e tal de pessoas se espalhem pelo país, portanto aumentar a pobreza. Mas qual é a posição oficial? Não, ou seja, a posição deles é: está tudo bem enquanto recebemos ajuda internacional para os termos cá. Percebes? Mas já começam a falar em arame, ou já falavam em 2018, em cercar os campos de arame farpado, etc. Os campos não estão cercados, só que é proibido os Rohingya saírem dos campos, portanto, se forem apanhados, são presos. Qualquer pessoa que dê apoio ou trabalho aos Rohingya também é penalizada. Os Rohingya não podem estudar após os 14 anos. Percebes? Eles não querem que eles ganhem instrumentos, solidez financeira para se fixarem no país. Ou seja, tu chegas aos 14 anos e a tua vida acabou, porque te vais limitar a existir, a estar ali, porque não há uma solução política, percebes? Que possa parecer viável, e é isso, estás condenado a simplesmente existir aí. Mas tu, voltando um bocadinho atrás, então tu concorreste a essa bolsa de exploração e ganhaste, e decidiste ir então uma semana para lá. Exatamente. O que é que fazias lá? O que é que tu vias? Olha, nós tivemos... aquilo é impossível, tu não podes ficar nos campos de refugiados quando fica noite. Temos que ficar em Cox's Bazar, que fica a uns 35 km. Para teres ideia, nós demorávamos a cidade, sim, exatamente. Para teres ideia, esses 35 km eram feitos estilo em 2 horas e meia de carro. Portanto, as estradas, aquilo é um caos de pessoas, de animais, etc. E também estão deterioradas por causa da ajuda humanitária internacional. Portanto, as estradas não estavam preparadas para tanto fluxo. E nós tivemos a ajuda da Organização Mundial para as Migrações, que está ligada à ONU, que é dirigida pelo Manuel Marques Pereira, que é um português. Tivemos essa sorte, que em termos logísticos nos facilitou o trabalho. Ou seja, nós íamos para o terreno com um carro, motorista, com um tradutor também, percebes? Então nós tentámos perceber como era a questão da escola,
como é que eram o ensino, as crianças, fomos aos hospitais perceber em que condições, tentámos perceber como é que era o pequeno comércio, basicamente foi perceber como é que era o dia-a-dia das pessoas no campo, percebes? E as histórias que nos iam chegando era isso que nós íamos tentando perceber e transmitir cá para fora. E que histórias foram essas? Que tiveste a oportunidade de privar com as pessoas falavam português e inglês? Não, olha, nós encontramos uma ou outra que falava inglês e para teres ideia nós usávamos o tradutor, portanto nós filmamos tudo, etc. Portanto, sentávamos a pessoa que ia ser entrevistada, eu tratava do som, o Otávio da imagem, fazíamos a pergunta. Todos os dias faziam a pessoa, sim, uma série de entrevistas, percebes? E depois sorríamos simpaticamente, a pessoa fazia a pergunta, respondia. E depois as respostas eram das coisas mais atrozes que tu podes imaginar, percebes? Ou seja, era uma ambivalência. Para mim o choque foi como separar isso do lado Rui, o gajo que gosta de viajar, que é porreiro, gosta de estar com pessoas, etc., do lado profissional, porque nós íamos ali com uma missão, percebes? E não é uma coisa fácil, porque é assim, tudo bem, estás a trabalhar e não podes ter os teus, alegadamente não podes ter os teus sentimentos, mostrar aquilo que se passa contigo. Para teres ideia, tivemos lá com outra ONG que eles nos deram um guião de tudo aquilo que a gente não podia fazer, percebes? Na conversa que tínhamos com os Rohingya, e era uma coisa realmente muito, muito completa, mais por eles do que por nós. Por exemplo, imagina, as coisas normais, eu quando fui havia uma série de malta que me queria dar roupa, canetas, etc, esse tipo de coisas, e eles proíbem isso. Porque é de género, imagina, chegas lá, levas 10 canetas, há 10 putos que ficam felizes e há 1000 que ficam frustrados e vai tudo em cima da caneta, parte as canetas e, portanto, no fim, ninguém fica feliz, percebes? E aquilo que eu percebi foi, só há 3.000 trabalhadores humanitários para 1.200.000. Falta lá muita coisa. E nota-se um vazio de esperança na cara das pessoas, que é algo que nos toca mesmo interiormente. Na parte das crianças, muitas já lá nasceram, nunca conheceram outra realidade, entendes? E aquilo que mais me sensibilizou foi, as crianças são alegres em todo lado, contentes, brincam, etc. Isso faz alguma brincadeira, está tudo. E foi o facto, algo que eu nunca tinha reparado noutro sítio. Passares a mão pela cabeça de uma criança, olhares para ela e riste, etc., elas quase que ficavam surpreendidas porque sentiam que existiam, percebes? Ou seja, aquelas crianças crescem sem um carinho, sem um cuidado, todos os dias a passarem por muito e acham que isso é a rotina. Alguém sorrir para elas, passar a mão pela cabeça ou coisa do género, sentiam-se as pessoas mais importantes deste mundo, percebes? Ou seja, até parece que estavam a experimentar um sentimento novo, percebes? E isso chocou-me, isso bateu mesmo fundo, e deixa-me dizer-te que é isso. Depois, o lado humano é difícil de controlar, é difícil tu não desabares emocionalmente num sítio desses. Por isso tu falaste que o Raul, é uma das pessoas quem vai inaugurar essa parte aqui deste lado das viagens humanitárias. Admiro muito pessoas como o Raul Manarte, porque realmente é preciso ter um grande estofo, uma grande coragem e fazer disso também um propósito de vida, dedicar-se, estás a ver, a ajudar ativamente, de forma continuada, a esse tipo de pessoas no terreno, porque ninguém gosta por si só de ser voluntário a ir para um sítio que te tira, com situações tão medonhas que te tiram o sono. E não é fácil, de certeza, e não deixas nenhuma ambiguidade em relação a essa dificuldade. Mas depois, quando ias para casa, conseguias afastar-te um bocado do sentimento que tinha assolado o dia todo? Ou como é que era esse ruído durante essa semana? Olha, uma das coisas boas, como eu gosto mais dos destinos menos óbvios, os destinos bem mais difíceis logisticamente, e esse choque em mim não foi, ou seja, eu não saí de uma realidade virgem para aí. Portanto, imagina, eu 3 meses antes tinha estado em Kibera, que é a maior favela de África, portanto, em que vi muitas coisas, inclusivamente um nado morto de alguém que teve um aborto espontâneo, coisa do género, ali no meio
pá, de uma autêntica pocilga ou coisa do género, percebes? E ou seja, me teve visto assim na rua? Estou preparado, sim, estava ali, eu estava inclusivamente com um grupo meu, Born Free, foi uma coisa, pá, houve duas miúdas que desabaram a chorar, queriam ir embora, etc, o que é compreensível. Portanto, eu nessa viagem quis mostrar os dois tipos de realidades, ou seja, quando levo um grupo para ir a um determinado país, não é só acho muito bem a história das fotos, das coisas bonitas, etc, mas não vou levar para a África e vou mostrar uma maravilha, não, gosto de mostrar a realidade. Então em Nairobi, mais do que andar à busca de monumentos, um museu ou coisa do género, tentei ter uma experiência que não fosse um safari, mas o mais diluída possível, e a possibilidade de ajudar uma série de projetos locais lá que agora estão a tentar potenciar a economia do bairro. Então levei o pessoal lá. Pronto, mas isto para dizer que estou habituado a sítios difíceis, percebes? Mas nunca encontrei aquele tipo de olhar nos adultos, percebes? E aquele tipo de alegria nas pessoas. Imagina, nós lá a filmar e era só de telemóvel, etc. Pá, tu não imaginas. Aquilo era como, estás a ver, alguém te liga ao futebol e a sua equipa marca um golo no último minuto e é campeão da Europa, estás a ver a maior alegria de vida. Pá, as crianças eram assim, porque do género não percebiam como é que havia gente ali a dedicar o seu tempo, percebes? E a interessar-se por aquilo que elas estavam a fazer. Na escolinha, cantavam para nós, faziam jogos, coisa tal, etc, percebes? Pá, e depois algumas, pá, super engraçadas, e depois do género, aquela necessidade, aquelas carências afetivas, do género, tu fazias uma festinha e elas até se encostavam a ti, estás a ver, quase como um gatinho, estás a ver, a encostar-se a ti. Olha, eu digo uma coisa, costumo dizer uma coisa, eu se tivesse algum poder neste país, eu permitiria, aliás, legislava no sentido que os portugueses tivessem não 4 semanas de férias, mas 6, mas com uma condição: 3 semanas eram para os portugueses irem para um país do terceiro mundo, e não precisa de ir para um campo de refugiados, não precisa de ir para nenhum sítio manado, basta simplesmente viajarem por um país em que a realidade é completamente diferente para perceberem a sorte que nós temos por termos nascido em Portugal, que estamos sempre a criticar. As pessoas não percebem que boa parte do planeta não tem onde dormir, boa parte do planeta a preocupação que tem é ter comida para aquele dia, e muitas vezes a comida é uma farinha, é uma massa, não tem mais nada. Pá, falar em psicólogo, psiquiatras, depressão, o que é isso? Eu também não, é por isso que eu às vezes tenho alguma dificuldade em empatizar com alguns, mas tento ver as coisas em perspectiva e perceber que se aquela queixa é importante para aquela pessoa, então aquela queixa é importante para aquela pessoa. Mas tenho que fazer este exercício mental, porque às vezes é um bocado difícil para mim empatizar com alguns problemas porque me parecem triviais. Só que o facto de eu ter tido a sorte ou de ter conhecido uma realidade diferente, que hoje em dia me permite pôr em perspectiva os meus próprios problemas e ver, claro, que não são. Pá, a pessoa pode não ter tido a sorte ou a vontade, e podíamos advogar se ter a vontade é o resultado de termos tido sorte de termos determinada personalidade. Claro. Mas isso seria conversa sobre livre-arbítrio e tudo mais. Mas tu lembras-me de uma conversa que eu tenho muitas vezes, que eu acho interessante e acho um bom exemplo de algum egocentrismo. Que eu entendo, mas por exemplo, é quase sempre sobre a Índia, esta conversa, e há pessoal que diz que não quer ir porque aquilo tem muita miséria. E eu digo, mas tipo, a miséria está lá, quer nós a vejamos, quer não vejamos. Mas as pessoas falam muitas vezes como se a miséria só passasse a existir se nós olhássemos para ela. De género, até parece que eu não quero ir porque é quase, parece que estão a dizer não vou ir porque se eu for aquilo passa a existir miséria. E penso, não, mas a miséria já existe, não é só que estás a ver que passa a existir. E as pessoas querem proteger-se muito, por vezes, não diria sequer que é a maioria, e se alguém se identificar com isto que eu estou a dizer, também não é uma crítica que eu estou a fazer, é uma crítica, mas não estou a fazer isto com má onda ou com má intenção. Mas as pessoas procuram refugiar-se um bocado, porque assim parece que conseguem, sei lá, como quando os putos fazem assim. Exatamente. E pensam que ao fazer assim não estão a ver a eles, mas esquecem-se, não, eles é que não estão a ver os outros. É um bocado tipo isso. Não, mas olha, mas agora aproveitando isso em termos de viagens, eu faço algum desafio a pessoal como eu que tem blogs de viagens ou Instagram ligado às viagens ou coisa do género. Hoje em dia
boa parte das pessoas estão a ir pelo caminho de centrarem muito na sua figura nos diversos sítios, ou seja, do género, mostra, olha eu no mundo e não olha o mundo como ele é. E essas pessoas, tendo algum tipo de influência nas outras, que gostam de seguir esse tipo de viagens, pá, lanço esse desafio. Era giro que de vez em quando as pessoas se interessassem ou divulgassem mais projetos solidários que existem no outro lado do planeta, ou mesmo aqui ao lado, seja em Portugal, etc, percebes? Mas dar mais voz a isso, porque senão às vezes parece que estamos a vender um mundo de plástico, de maravilhas, etc, quando nós sabemos que isso é. Pá, há malta que tem fotografias fantásticas, todas bonitas, etc, num sítio que depois andas 10 metros, e estou a dizer 10 metros literalmente, e estão cabanas, há fome, tal, etc, mas ali fica a fotografia super bonitinha, mas depois não falas daquilo que está ao lado. Pá, nós, a malta que tem essa felicidade e essa opção de poder viajar, dar voz também a essas situações, mostrar isso também é importante, percebes? Não precisamos ter um feed, seja no Instagram, no Facebook, etc, todo bonitinho, todo giro, etc. Não, é mostrar também isso. Aliás, tu podes mostrar beleza no caos, percebes? Aliás, essa situação é engraçada, que a última viagem que eu fiz foi em fevereiro, fui à África do Sul, convidado pela Embaixada. Foi um grupo de 8 pessoas do sul da Europa, e uma das coisas que eles disseram foi, pronto, gostam da forma como eu escrevo, mas sobretudo pela beleza que eu dou ao caos, e achei piada a esse feedback. Ou seja, e eles gostam de... Eu não percebo nada da fotografia, da técnica, tal, etc, percebes? Mas eu gosto de sítios caóticos e gosto de apanhar cenas do cotidiano, e isso foi aquilo que eles disseram. Foi, nós para esta viagem nós não queremos mostrar, porque para isso sabemos quem vamos convidar, para as grandes produções, para as fotos à maneira, etc, mas não, gostamos da tua forma de olhar. Pá, eu para já nem sabia que eles conheciam o meu trabalho, percebes? E depois elogiar dessa forma, olha, foi dos elogios que mais gostei até hoje. E aqui, tem beleza no caos? Opa, tem muita. Esse livro é o tal que nos leva a 53 países numa série de relatos diferentes, e as fotografias é tudo isso. Acima de tudo, são situações do cotidiano, quase todas com pessoas, e tens aí 348 páginas de livro. 24 delas são de fotografias, 81 fotografias muito diferentes desse registro da beleza normal. Opa, e pronto, acho que tenho... é o teu primeiro livro, não é? É o meu primeiro livro, exatamente, que eu concluí finalmente devido à Covid. É isso, olha, não tenho filhos, já plantei árvores, pronto, tratei de agora me meter no livro, e pronto, olha, e é uma coisa, pronto, o livro é digamos que é um orgulho que tenho, que acho que ficou um trabalho muito bom, e isso permite, pá, leva-nos a todo mundo, em todo tipo de registros que possas imaginar, desde, lá está, as pessoas inspiradoras, fronteiras problemáticas, opa, situações inesperadas, tudo aquilo que te pode acontecer quando tu viajas, e tu gostas de fazer isso, que é viajar, pá, sem um programa definido, sem um roteiro, ir ao sabor do vento. É isso, este mundo é incrível, pode nos ensinar imenso, e é isso. Aí está resumido, digamos que 20 anos de viagens por mais de 100 países. Ótimo. E se quiserem o livro, podem mandar mensagem ao Rui no Instagram ou no Facebook, suponho. Born Free. Podem perguntar nas principais livrarias, mas se porventura ainda não estiver lá, não desistam, enviem mensagem. E podem seguir o próprio Rui também, já que vão ao Instagram mandar mensagem e perguntar pelo livro dele, podem seguir em Born Free. Quanto a nós, se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo no Instagram também, em Pedro on the Road. E acima de tudo, subscrevam este canal se gostaram deste episódio. Já tivemos largas dezenas, tudo correr bem, vamos ter mais largas dezenas de episódios a contar todas estas peripécias à volta deste nosso país que é belo, ainda caótico. Portanto, subscrevam o canal, é um canal novo e precisa aí do vosso power. Vemo-nos para a semana. Rui, vemo-nos para a próxima. Obrigado. É isso, olha, obrigado, Pedro. Boa sorte para o programa. Obrigado.